Vamos ficar em pé e vamos ler um texto bíblico. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu passei o dia meditando nesse texto. E eu quero, nesta noite, aproveitar o tempo que é tão pequeno, trazer uma palavra para nós acerca desta passagem bíblica que envolve um contexto histórico nos dias de Judá. A palavra de Deus diz aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um homem que experimentou 2 fases na vida. Uma fase que todos nós gostaríamos de vivê-la. Fase de progresso, de crescimento, de bênção. Mas Uzias se tornou vaidoso e perdeu a bênção. Uzias foi rei numa época boa de Israel, no entanto, fracassou. Judá vivia dificuldades e Uzias vem como um grande rei em Judá. Se torna a esperança do povo, um rei que governa com inteligência, com capacidade, desenvolvendo tarefas importantes para o crescimento da agricultura, para a defesa de Judá. É um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai Amazias. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está no 2º livro das Crônicas, no capítulo 26, versículos 4 e 5. Ele teve êxito tanto na época de guerra quanto na época de paz, desenvolvendo todo um planejamento e executando todas as atividades necessárias para o desenvolvimento de Judá. Quando nós lemos o texto, nós encontramos que ele edificou cidades, desenvolveu a agricultura, a pecuária. Foi um homem que, pelas suas realizações,
alcançou fama, conhecimento, se tornou alguém próspero, foi vitorioso nas guerras porque venceu os filisteus, os árabes, os meunitas. A Bíblia diz que os amonitas até deram presentes a Uzias, numa maneira de reconhecer a grandeza do império em que Uzias era rei. Ele edificou torres em Jerusalém, edificou torres no deserto, cavou muitos poços, foi um homem que tinha muito gado, era amigo da agricultura, tinha um grande exército de guerra e para este exército fez, através de obra de engenharia, escudos, lanças, capacetes, couraças, escudos, arcos, máquinas de guerra, que atiravam flechas e atiravam grandes pedras. Mas tudo isso aconteceu porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E diz a palavra de Deus no capítulo 26 de Crônicas, e o versículo 16, que ele foi maravilhosamente ajudado. A Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado. Não foi alguém simplesmente ajudado. A Bíblia diz, com todas as letras, que ele foi maravilhosamente ajudado. Aí tem uma vírgula e diz em seguida, até que se tornou poderoso, até que se tornou forte. E aqui começa algo difícil para a vida dele. Porque quando ele se torna forte, ele deseja pela sua força, ele imagina pela sua capacidade que tem o direito de entrar no templo para oferecer incenso. Mas o fato é que Uzias, ele viveu bem enquanto viveu Zacarias. Está no texto. Enquanto viveu Zacarias, Uzias viveu bem. No versículo 5 do capítulo 26 de Crônicas, diz que buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Ou seja, Uzias era um crente que tinha muleta espiritual. Era alguém que a sua fé não era apoiada no Senhor. Era como a sua fé fosse apoiada na fé do outro. E aqui reside um problema. Porque cada um de nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Cada um de nós precisamos desenvolver o nosso próprio relacionamento pessoal com Deus. Não podemos viver da oração do outro. Não podemos viver da experiência do outro. Não podemos viver do jejum do outro. Nós temos que ter a nossa própria oração, o nosso próprio jejum, o nosso próprio culto, a nossa própria experiência, a nossa própria fé pessoal no Senhor. Porque há pessoas que vivem com muletas espirituais. Enquanto viveu Zacarias, ele era crente. No dia que Zacarias morreu, ele deixou de ser crente. É alguém que parece que não teve uma substância real de fé. Ele demonstra fraqueza quando se torna orgulhoso. Ele deixou a soberba dominar o seu coração. Abra a sua Bíblia, segundo as Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 19. Segundo livro das Crônicas, mantenha essa parte do livro aberta.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 19. Diz o texto: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Quando Uzias ouviu aquilo, ele se indignou. Se indignou. Eu sou rei, mas não é sacerdote. Mas eu construo arma de guerra, mas não tem autorização para queimar incenso. Mas eu venci os filisteus, mas você não pode estar aqui nesse lugar. Quando eles ficam indignados, já com o incensário na sua mão para queimar incenso, diz a Bíblia que, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Um dia eu vi um pastor falando sobre este assunto, não me lembro quem foi, mas ele dizia, no seu entendimento, que a lepra saiu na testa porque já estava dentro. Quando há soberba no coração, quando há vaidade no coração, quando há um sentimento de grandeza dentro do coração, e se vai fazer alguma coisa que não lhe compete fazer, Deus diz: não, eu quero você como rei, não é como sacerdote. Cada um fica na vocação que foi chamado, mas ele fica indignado. Uzias errou, porque Deus não o havia designado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei, e na sua posição de rei, fazia um grande trabalho em Judá, desenvolvia um grande trabalho na liderança do povo, mas achou que podia fazer aquilo que não deveria fazer. Ele, além disso, diz em 2º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 4, que ele deixou de remover muitos símbolos de idolatria na terra. Na verdade, Uzias foi um rei ingrato, e a ingratidão é uma das coisas mais terríveis na vida do homem. Ele foi ingrato porque não reconheceu que tudo na sua vida foi o favor de Deus. Tudo que ele fez foi o Senhor que o ajudou a fazer. E enquanto ele estava direcionado àquilo que era para aquilo que Deus permitiu ele fazer, ele estava prosperando. Ele não podia entrar no templo para oferecer incenso. Deus lhe deu saúde, sabedoria, inteligência, capacidade. Deus lhe deu um grande grupo de homens capazes para ajudá-lo. E agora Uzias doente, e na doença e na sua morte, ele permanece no isolamento. Ele é separado. Diz a Bíblia que o seu filho Jotão reina no seu lugar. E ele vai para uma casa afastada até o dia da sua morte. Não tenho como dizer quantos dias ele ficou doente até morrer. Mas todos os dias até morrer
foi separado do povo, separado do reinado, separado da honra que tinha como rei, separado do lugar que Deus havia colocado, porque usurpou aquilo que não era para ele fazer. A Bíblia King James, que é a versão inglesa, diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, versículo 23, leia aí na sua versão e veja como a versão inglesa diz. Versículo 23. Adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles, em um cemitério de propriedade dos reis em Jerusalém. Mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque diziam, ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. Ele não teve direito nem de ser sepultado no sepulcro do seu pai. Foi sepultado naquele cemitério, mas num lugar separado, porque ele era leproso. Carregou o estigma de leproso até depois que morreu, até na sua sepultura. Em vida, Uzias conheceu honra, glória, sabedoria, crescimento, desenvolvimento, mas por não honrar a Deus, pelas vitórias recebidas, pela sua soberba querer profanar o templo do Senhor, viveu isolamento, viveu separado e leproso até morrer. Mas é justamente nesse ambiente de tragédia no reinado de Judá, que Isaías vai ao templo. E quando ele entra no templo, nós começamos a perceber que a história começa a ter um significado diferente, um significado especial. Quando nós começamos a observar aquele tempo em que o povo de Israel, ou o povo de Judá, vivia dificuldades espirituais, a ponto de viver corrompido moralmente. O povo, quando Isaías diz que habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele tinha razão em dizer, porque o povo era corrompido. Era um povo que havia relativizado os valores absolutos de Deus. Quando lemos Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Uzias fracassou por causa do pecado. Quando nós olhamos para Judá, observamos que Judá fracassou por causa do pecado. O crente fracassa por causa do pecado. Somente o pecado faz um crente fracassar. Nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma tragédia, nada faz o crente se afastar de Deus. Só quem afasta o homem de Deus é o pecado. Somente o pecado. Não há como outra coisa a não ser o pecado afastar o homem de Deus. Às vezes a luta faz o homem se aproximar de Deus. Muitas vezes a dificuldade faz o homem se aproximar de Deus. Muitas vezes o problema faz o homem se aproximar de Deus. Porque o que une o homem a Deus muitas vezes é a dor, é o sofrimento. Eu não sei a sua experiência vivida, mas se você for olhar para a sua caminhada, você vai ver que todas as vezes que você mais chorou, foi a época que você foi mais crente. É assim ou não? Nós cantamos um hino na harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É muito difícil, às vezes, se fazer uma bonita poesia na hora do sorriso.
Geralmente é na hora de dificuldade, de dor, de amargura, que vem sobre nós, vem para nós como um sentimento de nos aproximar do Senhor. Mas na prosperidade há uma tendência de a gente, às vezes eu não tenho tempo de ir para a oração, porque eu vou para a casa da praia, eu não tenho tempo para o ciclo de oração, porque o meu comércio não me permite, eu não tenho tempo de ir para o jejum, porque eu tenho que resolver isso e aquilo. Agora, quando o crente está na prova, ele não tem nada disso, aí dizendo, eu não, deixa a casa para depois que eu tenho que orar, deixa o negócio para depois, eu tenho que buscar a face do Senhor, deixa isso para depois, eu tenho que buscar a Deus. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Nada mais. É quando o homem começa a relaxar pela sua facilidade de vida. É aquele que disse, rico sou, tenho para muitos dias, come minha alma, te alegra, regala-te. Aí ouve a voz que diz, oh louco, se hoje pedirem a tua alma o que tu tens preparado, para quem será? Deus chama o povo ao arrependimento. Oséias 14:1 diz, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O homem só cai pelo pecado, não cai de outra forma. A dificuldade espiritual de Judá era tão grande, quando nós lemos Isaías capítulo 1, versículo 3. Diz o texto que o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me entende. O povo se tornou como pior do que animal, porque o animal conhecia o seu dono, e o povo não conhecia Deus, não considerava a Deus. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6 diz que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã senão feridas, e inchaços e chagas. Foi nesse tempo de dificuldade de Judá que Isaías viu, que teve aquela visão. No meio deste ambiente, diz o texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No meio da dificuldade, no meio de tanta inquietação, no meio de tanta interrogação, no meio de tanta calamidade, no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta fraqueza espiritual do povo, Isaías vai ao templo e diz, eu vi o Senhor. Ele foi ao lugar certo. Ele foi buscar a Deus. Vivemos um tempo de adversidade, de calamidade. Vivemos esse tempo no Brasil. Vivemos um tempo em que as pessoas sofrem com desemprego, com doenças, com pobreza. Pais e filhos atingidos em crises familiares. A droga que muitas vezes afeta as famílias. Quando nós lemos reportagens, são guerras, rumores de guerras. Famílias, dezenas, centenas, milhares de pessoas morrendo afogadas na travessia do mar Mediterrâneo, saindo da África para a Europa. Vivemos esse ambiente. Dias atrás um homem chorava a tragédia de ter perdido a esposa e as duas crianças que morreram e que vieram pelas ondas, chegaram na praia. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, de maneira que há um choro, há um gemido. As pessoas vivem com medo, saem de casa com medo, voltam para casa com medo. A sociedade vive esse ambiente de dificuldade. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando eu olho para isso, eu começo a perceber que, embora o trono de Uzias esteja desocupado,
mas o de Deus continua ocupado. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus, ele não fica alheio, indiferente às dificuldades de cada um de nós, ou às dificuldades de Judá ou de Isaías. Em meio a tanta dificuldade, se alguém vem ao templo, ele é capaz de se revelar a ele, de se apresentar a ele, de se mostrar a ele e de dizer para ele: o trono de Judá está vazio, mas o meu trono continua ocupado. Eu estou sentado no trono, eu estou reinando. Nada move o trono de Deus, nada estremece o trono de Deus, nada abala o trono de Deus, nenhuma novidade, nenhuma crise. Ele está sentado sobre o trono, alto e sublime trono. Ele está lá. Aleluia, aleluia. Vemos as pessoas subirem nos tronos, e por qualquer crise política começa a se estremecer os tronos. Tempos atrás, vimos homens que pareciam que não saíram nunca do trono. E foi encontrado dentro de um buraco pelos soldados. Estava Saddam Hussein enterrado dentro de um buraco escondido. Nenhum trono humano é invulnerável. Nenhuma cadeira humana está acima de qualquer coisa. Todo homem é pó, é Eva. O vento sopra e já não existe mais. É como uma nuvem que passa. É uma chama que se apaga. Mas Deus está no trono e Ele reina. Com todo o equilíbrio, Deus está governando o universo. Está governando a terra. Está governando os homens. Deus é Senhor da história, é Ele que tem os livros, é Ele que tem a chave, é Ele que tem o selo, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem domina, é Ele quem coloca e é Ele quem tira, é Ele quem dá e é Ele quem toma, porque Ele está sentado no trono e diz: eu sou Deus e ninguém mais comigo. Decama sorremique omanaya. Ele reina. E no meio da crise, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele estava lá. Aleluia. Decama sorremia. É como se dissesse: agorinha eu passei pelo palácio e o trono de Uzias está vazio, mas quando eu entrei no templo, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele reina, Ele está sentado lá. Aleluia. E isso diz para nós de uma esperança gloriosa, porque a despeito da calamidade que o mundo vive, Deus reina. A despeito da luta que você passa, Deus reina. A despeito da sanha de Satanás, da fúria do inferno que se levanta contra você, contra mim, contra a igreja, contra o povo de Deus na terra, mas Deus está sentado, inabalavelmente assentado no alto e sublime trono. E é certo que todo joelho vai se dobrar diante dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz também que as orlas do seu manto enchia o templo. Aleluia, 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 aleluia.
É a prova que Deus está presente. Porque Ele vê a orla das suas vestes enchendo o templo. Deus está presente com a sua glória no meio do seu povo. Aleluia. Apesar de a gente viver num mundo corrompido pelo pecado, apesar de a gente viver tanta dificuldade, tanto problema, coisas que vêm para tirar a nossa paz, a nossa comunhão, a graça que sentimos com Deus, são lutas, aflições, mas a presença do Senhor poderosa continua enchendo o templo. A orla das suas vestes continua se estendendo sobre o templo. O povo de Deus é alcançado. Deus não está restrito apenas ao seu lugar, mas dele sai a orla das suas vestes. Esta orla que aquela mulher tocou e sentiu que dela saiu virtude. Essa orla está no meio do povo, e quem toca nela, toca em Deus. E quem sente a cobertura dela, sente a cobertura do Senhor, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Você não está só. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma esperança. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que há uma esperança. Nós não estamos vulneráveis. Deus está no trono. Aleluia. O livro de Atos diz que em meio a toda perseguição, eles não podiam nem ir para o templo cultuar, mas a igreja se multiplicava cada dia. Porque havia, como ainda hoje, alguém sentado no trono. Mateus 21 e 28 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquela visão de Isaías, ele percebeu que também Deus é santo. Isaías vê os serafins voando, com duas asas cobrindo o rosto, com duas asas cobrindo os pés e com duas voando. Isso por conta da santidade do Senhor, da glória de Deus que estava naquele lugar. Eles cobrem sinal de temor, de respeito diante da presença do Senhor. Às vezes hoje, quantas pessoas já não têm mais pudor, respeito, reverência à presença do Senhor? Neste momento há uma dificuldade lá na Câmara dos Deputados, porque uma deputada tentou escrever lá um regulamento, uma lei para todos aqueles que iam e que adentravam aquela casa por conta do decoro parlamentar. E ela está servindo de ridículo. Se há pessoas que falam em decoro num ambiente daquele que muitas vezes fede com tanta coisa errada, imagine na casa do Senhor. Imagine nós que somos crentes, como vamos viver. Os serafins estão adorando ao Senhor e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles serafins estão ali declarando a santidade do Senhor. Em um tempo de tanta decadência espiritual e moral de Judá, era importante Isaías saber que Deus continuava sendo santo. Neste mundo que nós vivemos hoje, de tanta permissividade, de tanta gente dizendo: isso não faz mal, isso não tem nada, isso não vale nada, isso é aquilo outro, é preciso compreender que Deus continua a ser santo. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é santo.
Aleluia. Aleluia. Precisamos atentar para a santidade do Senhor. Muitas vezes as nossas lutas diárias, as pressões sociais, até pressões denominacionais, as fraquezas, podem fazer com que a gente veja de maneira diferente a santidade de Deus. Pode até fazer com que a gente mude a nossa visão acerca da santidade de Deus. No entanto, Deus continua sendo santo. Ele é santo. Ele é santo. E se os serafins cobriam o rosto e os pés e declaravam que Ele é santo, deixo a lição para nós de andar de maneira reverente, de maneira simples e de maneira santa diante do Senhor. Nós vivemos em um mundo que é profano. Nós vivemos num mundo que é imundo. Mas somos um povo santo, separado para o Senhor. Somos a luz do mundo e somos o quê? O sal da terra. Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16, ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aquela visão faz com que Isaías compreenda que ele é o quê? Pecador. E como pecador precisa e depende da misericórdia de Deus. Veja Isaías capítulo 6, versículos 4 a 7. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e expirado o teu pecado. Isaías aqui tem a convicção de que ele é o quê? Pecador. Ele percebe, ele se percebe como um homem pecador. Muitas vezes há pessoas que não têm convicção de que precisa da misericórdia de Deus. Até crentes. Crentes que anda de uma maneira ou de outra e parece que não se vê como necessitado da misericórdia de Deus. O salmista no Salmo 103, ele disse: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O salmista se reconhecia que a sua alma, a alma minha, Ele te perdoa de todas as tuas iniquidades. O texto mais adiante diz que redime a tua vida da perdição. Ou seja, minha alma, tu estavas indo para a perdição, mas Ele redimiu a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Uma alma que se reconhece dependente da misericórdia de Deus é uma alma que se policia. É a alma que diz: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É alguém que diariamente está dizendo: Senhor, eu dependo da tua misericórdia. Isaías sentiu a sua humanidade e também a humanidade do povo. E é um fato que quando nós experimentamos ou vivenciamos ou sentimos a glória de Deus em nossa vida, nunca mais nós somos a mesma pessoa.
Ainda hoje eu lembro, eu tinha 7 anos de idade quando experimentei essa glória na minha vida. Nunca mais esqueci. Não tenho como esquecer aquela noite em que eu senti a glória de Deus na minha vida. Embora já ia para o culto com a minha mãe, mas aquela noite foi especial. Aí você pode me perguntar, pastor, e tinha lá um pregador ou um cantor especial? Não, foi a glória de Deus naquela noite que invadiu o meu coração. E eu disse comigo mesmo, a partir de hoje eu sou crente em Jesus. Eu experimentei a glória de Deus. Aleluia. Ninguém que experimenta a glória de Deus fica do mesmo jeito. Ela fica tocado profundamente pelo Senhor. Nós precisamos ter uma visão de nossa situação pessoal em relação a Deus. É isso que Isaías tem aqui. Ele olhou para ele, ao ver a glória de Deus, foi como uma ultrassonografia da sua alma, uma radiografia do seu coração. Ele disse, quando eu vejo o Senhor, a glória do Senhor, eu sinto que não sou digno de estar aqui. Eu vou morrer. Eu vou perecer. Eu vou me acabar agora, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque ele começa a perceber que a sua situação espiritual não era boa. Ele não se sentia habilitado a estar na presença do Senhor. Ele descobre o quanto é pecador e clama por misericórdia quando diz, ai de mim. Russell Shedd, ele diz que o maior pecado da igreja hoje é a dureza de coração. É a falta de quebrantamento, é a ausência de choro pelo pecado. As pessoas estão pecando e dizendo, não fiz nada. As pessoas estão transgredindo contra o Senhor e estão dizendo, não fiz nada. Mas Isaías sentiu tristeza e angústia pelo seu pecado. Ele lamenta ser um homem de lábios impuros. Ele sente tristeza pelo pecado do povo quando ele diz, eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Ele chora pelos seus irmãos, ele chora pelo seu povo, ele chora pela sua geração, porque ele sabe que para que ele estivesse bem, todos os demais precisavam estar bem. A Bíblia diz, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é o caso de eu somente estar bem, é preciso que todos estejam bem. É preciso que haja um sentimento de gente, de povo, de grupo, de nação. Povo que se chama pelo nome do Senhor. Porque se somente eu estiver bem, toda a terra não vai estar bem. Porque para que eu esteja bem, os outros precisam estar bem também. Porque quando todo mundo está bem, o Senhor sara a terra. O Senhor manda bênção sobre a terra. A impressão que a gente tem é que porque o povo não está bem, então vem adversidade, vem problema, vem praga, vem guerra, vem luta, vem prova, vem escassez, vem tanta coisa negativa, porque o povo não está bem. Mas se o povo que se chama pelo meu nome, eu sou de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, se nós que estamos aqui, Senhor, ficarmos bem, a nossa terra será sarada, o nosso chão será curado, então virá a bênção do Senhor sobre a nossa terra e sobre o nosso chão. Mas Isaías também tem uma visão da graça e do perdão do Senhor.
porque ele pode perceber que de repente vem um serafim que voa para ele, que passa no altar e pega uma brasa com atenaz e vem em direção dele e toca na sua boca. Ele vê isto. Nós estamos vivendo um tempo em que já não há mais tenaz e não há brasa, há mais doce, pipoca, salgadinho, pirulito, chocolate. E parece que Jesus está na cruz dizendo assim: por favor, me aceite. Me faça a gentileza, venha para mim. Quando é o contrário, Jesus está dizendo: eu morri por você, porque você é pecador, porque você é homem de lábios impuros e habita no meio de impuros lábios. Agora você precisa reconhecer isso. Se você reconhecer, então vai ter brasa viva na sua boca para purificar a sua vida. Parece que nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho é pregado para que o povo tenha os seus problemas resolvidos somente. Não, o evangelho é pregado porque o povo está indo para o inferno e precisa se converter para ir para o céu. O evangelho é pregado não para melhorar a vida das pessoas somente, não é isso o objetivo final. O objetivo final é que o povo reconheça que é pecador, que está perdido, que precisa de um salvador, que precisa de alguém que o resgate, que o compre, que o salve, que o cure, que o transforme, que lhe dê vida e que escreva o seu nome no livro da vida. Jesus não está como que um pirizinho na bacia das almas. Oh, eu queria tanto que você, olhe, se você vier para mim, não é assim não é assim. Jesus é Senhor. E Ele já fez a parte dele. Ele se colocou no meu lugar e se entregou por mim, e se entregou por nós, e se entregou por tantos quantos o aceitarem e o receberem como Salvador das suas almas. Somente onde há arrependimento haverá salvação. Ele chegou para Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ele não fez um arrumado ali. Não, Nicodemos, venha cá, meu amigo. Olha, seu homem de influência. Olha, venha ser crente, porque você sendo crente, você vai ser melhor ainda. Olha, vai prosperar. Não. Necessário te é nascer de novo. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes na igreja há muita gente que não se arrependeu ainda, que não se converteu ainda, porque está no evangelho da pipoca, do confeito, do chocolate. Mas evangelho é salvação, é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Evangelho é tenaz, brasa viva, fogo do altar queimando o pecado, transformando a vida, restaurando a vida, conscientizando o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isto é evangelho que salva, que transforma e que leva o homem para o céu. Esse é o evangelho. Aleluia. Somente uma alma arrependida pode receber o perdão e a misericórdia de Deus. Aleluia. Davi foi perdoado porque clamou por misericórdia. Ele disse: enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. O meu humor se tornou em sequidão de espírito, mas confessei que a minha maldade, o meu pecado eu não encobri. Aleluia. Aleluia.
Não há perdão sem confissão de pecados. Não, não há. Zaqueu foi restaurado porque foi em busca de Jesus. Aleluia. Aquele ladrão na cruz, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Quem clama por misericórdia recebe misericórdia do Senhor. Quando Isaías reconhece o seu pecado e sua necessidade de perdão, um serafim vem com a brasa, o anjo toca na sua boca. E ele ouve a voz que diz: eis que a brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. É nessa hora que Isaías tem a visão da sua missão. Porque o versículo 8 do capítulo 6 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele é restaurado, ele passa a ter a visão da sua missão. Porque não há missão para quem não é restaurado. Não há obra para quem não foi restaurado pelo Senhor. Porque antes que Deus faça alguma coisa através da minha vida, Ele vai fazer primeiro na minha vida. Primeiro Ele vai mudar o meu coração. Primeiro Ele vai mudar a minha visão. Primeiro Ele vai mudar a minha caminhada e a minha jornada. Ele primeiro vai mudar a mim. Porque Deus está mais interessado naquilo que eu sou do que naquilo que eu faço. Porque eu posso fazer muita coisa para Deus e no final tudo ser queimado. Eu posso me tornar um fazedor de coisas para Deus. Um fazedor de coisas para a igreja do Senhor. E depois ouvi: Senhor, Senhor, e ele diz assim: quem és? Eu não te conheço. Eu pregava, não sei, nunca ouvi falar de você. Sei quem é você não. Mas eu fazia até milagres e maravilhas no teu nome, eu não conheço. Porque se o que a gente faz não for através daquilo que a gente é, não terá sentido nem valor nenhum. Primeiro eu tenho que ser trabalhado por Deus, purificado pelo Senhor. Depois que eu sou restaurado pelo Senhor, aí eu ouço a voz de Deus que diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus que salva é o Deus que chama. Se você está aqui e foi salvo e salvo pelo Senhor, o Senhor te chama para fazer uma obra para Ele. Primeiro, Ele trabalhou na vida de Paulo para poder chamá-lo para a obra. Isaías atendeu a voz do Senhor quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele fogo não só ardeu nos lábios de Isaías, mas ardeu no coração. Ele se tornou um profeta do Senhor. Com esta palavra, eu quero deixar para os irmãos: Deus está chamando a cada um de nós para fazer algo para Ele. Deus está chamando você. Você foi alcançado e alcançado pelo Senhor. E que às vezes está escondido, se esquivando do seu compromisso com Deus, de fazer alguma coisa para o Senhor.
Ele está perguntando a você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.